a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. No momento de oportunidade. Amém? Pai, que eles sejam edificados mesmo onde estão, alguém. Nós vamos adorar a Deus com esse cântico, é claro, é um cântico de adoração ao Senhor. Você faltou uma estrofe? Vamos continuar louvando. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, estás presente sempre ao Senhor.
Glória a Deus. É maravilhoso. Poderia ter 10. Quero louvar a Deus por sua vida, você que veio, que acreditou, que está aqui. Louvar a Deus também pela vida dos amados que nos acompanham pelas ondas da internet, pelo Facebook. Deus abençoe a sua vida. Só para constar, hoje é dia 20, hoje é 30, para ficar gravado aí, né? Dia 30 de julho de 2023, o último domingo do mês de julho. Nós estamos fazendo um estudo na carta de Paulo aos Efésios, e eu estou assim impressionado, dado ao fato de que há quase 7 meses, tratando de um assunto dentro de uma carta, e nós ainda estamos no capítulo 1, versículo 4, e não esgota. Um ponto que eu quero abordar com os irmãos aqui, muito importante, esse período é um período de ensino, de estudo. Evidentemente que o tempo ele não nos permite, mas é possível que eventualmente dentro do assunto tratado aqui você tenha alguma dúvida. Você pode anotar essa sua dúvida e depois trazer para nós, que pode também ser matéria de estudo. É possível que você também discorde de algo que está sendo falado, né? Nós também podemos considerar. O único ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, que nós estamos compartilhando aqui conhecimento, não estamos compartilhando opinião. Amém? Nós não estamos aqui compartilhando opinião, porque todo mundo tem uma mala cheia de opinião, né? Só que opinião não é ciência, informação também não é conhecimento. O conhecimento ele tem fundamento, é uma verdade justificada, fundamentada. Então, se você discordar, que é um direito seu, traga para nós aqui a sua discordância, mas vamos analisá-la, amém? Porque nós não estamos aqui só trocando opinião. Em geral, o que nós trazemos para os irmãos aqui é fruto de estudo, de pesquisa e de análise. Mas, eventualmente, pode haver aí algum ponto que você pense diferente, né? Nós podemos ter entendimento diferente. Por exemplo, nós estamos tratando aqui da questão da eleição. Existe um grupo de pessoas, conforme nós já falamos aqui, que elas caminham por uma linha onde elas acham que a salvação depende totalmente da vontade de Deus, que é chamada predestinação. Então tem um grupo de pessoas que elas entendem que a salvação é uma predestinação. Deus predestinou pessoas para a salvação. E claro que quem Deus não predestinou para a salvação, por eliminação, estão perdidas. Amém? Amém. Quem Deus não vai salvar, vai se salvar. Quem Deus não vai salvar, já está perdido. Tá? E existe uma outra linha, outra corrente teológica de pessoas que elas entendem que a salvação depende do arbítrio humano, tem a ver com a liberdade de escolha. Evidentemente que tanto uma linha como outra, eles têm os seus fundamentos, e fundamentos na Bíblia. Quem opta por entender que a salvação depende totalmente de Deus, ela fundamenta com versículos bíblicos. E pessoas que entendem que a salvação está vinculada ou depende da liberdade do homem de escolher ser salvo ou não, elas também têm os seus próprios fundamentos. Aí você vai chegar lá no céu, vai encontrar as duas pessoas. Vai encontrar o camarada que entendia que Deus salvava por única e exclusiva vontade dele,
E também vai encontrar aquela pessoa que entendia que dependia da liberdade de escolha. Porque, como eu já disse aqui para os irmãos, a nossa salvação não depende da apreensão intelectual dessas doutrinas. A nossa salvação depende do quê? De quê? Nossa salvação tem basicamente duas fontes primárias, fundamentais, que é graça e fé, né? Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E a pessoa que exercita fé, exercitou fé na pessoa de Cristo Jesus, no seu sacrifício, ela já está habilitada, evidentemente, para a salvação. Amém? Conta-se que dois homens muito famosos na história, não sei se eu já comentei isso aqui com os irmãos, que era o John Wesley, que tinha a linha armeniana, o evangelista John Wesley, foi um homem que assim revolucionou a Inglaterra com a pregação do evangelho, ganhou milhares de almas. Interessante, eu estava ouvindo uma história sobre o John Wesley, pastor Gênesis, que um estrangeiro, ele foi visitar a Inglaterra e ele queria tomar uma cachaça, queria tomar um gole de cachaça. E ele saiu procurando um bar, o meu canal, para tomar uma cachaça. Aí ele foi na esquina, pastor Gênesis, não tinha nenhum bar que vendesse pinga. Foi na outra esquina, aí ele rodou o bairro inteiro e não achava um bar que vendesse cachaça. Ele falou: moço, não é possível, que país é esse? Já rodei o bairro inteiro e não acho um lugar para tomar uma cachaça. Ah, moço, é que há 100 anos atrás, por aqui, passou um tal de John Wesley, e aí ele mudou tudo isso. 100 anos, pastor Jesus. Há 100 anos atrás, passou o nome de Deus aqui por nome de John Wesley e mudou toda a história. Inclusive, os irmãos, os estudiosos, que já leram, já aprenderam aqui a respeito da Revolução Francesa. Quem já estudou aqui sobre a Revolução Francesa? Todo mundo, só não se lembra. A época da Revolução Francesa, que foi lá pelo ano de 1700, alguma coisa, foi uma carnificina. Muita gente morreu durante a Revolução Francesa. E aquelas doutrinas, aqueles fundamentos da Revolução Francesa, só não invadiram e também não quase destruíram a Inglaterra por causa do John Wesley. A revolução, aquele ímpeto, porque eles mataram muita gente, né? Foi uma revolta do povo contra a monarquia e mataram reis, e todo mundo que era inimigo do Estado, todo mundo ia para a guilhotina, derramaram sangue a rodo lá na França, e a Inglaterra foi salva por causa de um homem chamado John Wesley. É muita glória na vida de homem, sim ou não? E o John Wesley, ele tinha essa linha armeniana de acreditar no livre-arbítrio do homem. E ele tinha um amigo chamado George Whitefield, que era um dos maiores evangelistas aí do século também, da época dele, né? Que ele tinha a linha contrária, ele acreditava na predestinação. Eles eram contemporâneos, eram amigos e pensavam de forma diferente. E um dia alguém perguntou para o Whitefield assim: o que você acha do senhor John Wesley lá? Ele falou: rapaz, esse camarada é um homem de Deus tão assim extraordinário que quando eu morrer eu quero que ele pregue no meu velório. E aconteceu, ele morreu e quem pregou foi John Wesley. Aí um arminiano a favor de John Wesley, querendo dar uma cutucada nos calvinistas, né, perguntou assim para o John Wesley: senhor John Wesley, se eu chegar no céu, o senhor vai encontrar o Whitefield? Aí ele falou: não vou encontrar. Não vou conseguir falar com o Whitefield no céu, não vou encontrar com ele lá no céu. Aí o camarada ficou todo contente, tipo assim: então quer dizer que o céu é só dos arminianos, né? Aí ele falou: mas eu não vou encontrar o Whitefield lá, porque ele vai estar tão perto lá de Jesus, que eu não vou ter condições nem chegar perto dele. Então, nós vamos nos encontrar. O camarada, o calvinista vai chegar, o crente em Jesus, claro, né? Vai chegar lá, o arminiano vai chegar lá, e lá Jesus vai tirar todas as nossas dúvidas. Amém? Amém. Agora nós estamos entendendo aqui os fundamentos dessas questões, aquilo que nos compete hoje. O
que eu, na qualidade de crente em Jesus Cristo, que fui alcançado pela graça, pela misericórdia, fui eleito, sou eleito, e nós já vimos aqui que a eleição é o primeiro item de 10 da ordem da salvação. Começa com a eleição e termina onde? Termina na... Já deu a cor aqui, pastor Gênesis, tá? Glorificação do quê? Do corpo, que vai acontecer por ocasião da primeira ressurreição, para quem estiver morto. Quem é que vai estar morto aqui na primeira ressurreição? Alguém vai estar. Não é todo mundo que está vivo, não. Ou então, quem estiver vivo, né? Porque vem a primeira ressurreição, aí na sequência vem o arrebatamento. Então a pessoa que estiver viva, firme em Cristo Jesus, né? Aí é transformado imediatamente, e aí cessa o plano da salvação, que é concluído aí. Amém? Eu não vejo a hora, né? Quem está querendo nesse momento aí, irmãos? Ontem eu estava lá no congresso da mocidade, lá, não estava me sentindo tão cansado. Pai, que cansaço é esse? Eu estava comentando com o irmãozinho do lado, assim, rapaz, não vejo a hora de ter um corpo que não cansa mais, porque esse aqui está difícil. Às vezes você está parado, deitado e cansado. E onde é esse cansaço? O fundamento é o pecado. A gente sabe disso. Amém? Vamos ao texto lá então. E eu quero focar num ponto específico hoje aqui com os irmãos. Pedir para o nosso evangelista de Canaã aí, ler para nós Efésios 1:4, por favor. 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém. Deus foi quem elegeu na pessoa de Cristo antes da fundação do mundo. Então Deus nos escolheu. Nós já vimos aqui que a eleição é a escolha mediante voto. Entendemos que é uma eleição porque são 3 pessoas decidindo. As 3 pessoas em unidade, elas decidiram por mim e por você. Ninguém vai chegar no céu sem ter sido eleito. Isso é um fato. Amém? Está claro isso, irmãos? E para nós isso já deve ser um motivo de muita alegria, de regozijo, de satisfação e de renovação da nossa fé. Nós fomos eleitos por Cristo Jesus. Nós estamos na lista. Amém, irmãos? Amém? Sim ou não? Alguém já esteve fora de uma lista aqui, sim ou não? Eu já fiquei fora de lista, né? Alguém já ficou fora da lista? Já ficou fora da lista alguma vez, Rita? Já ficou fora da lista? Já, né? Magoou a gente, né? Lucas já ficou fora de alguma lista? Já? Amanda já ficou fora da lista? Teve uma lista lá que você queria atrás de quem colocou teu nome? Que chato, né? Aí você nunca mais olhar na cara. Nunca mais. Também quando eu fizer uma lista, também a lista não é. Irmãos, o negócio é tão sério que, os irmãos, vejam bem, o texto diz que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. A eleição, ela aconteceu antes de você nascer, bem antes. Significa o que exatamente? Que é justamente para nós não atribuirmos a nós nenhum mérito pela salvação. Nós imputarmos a Deus todo o mérito da salvação. Se nós formos eleitos, é porque aprove a Deus nos eleger. Amém? Está todo mundo aqui comigo? Então, quando você pensa no fato de você ter sido eleito, é para você se humilhar. Fala, Jesus, obrigado. Porque Deus me escolheu, segundo o conselho da sua vontade. Ele me escolheu porque Ele quis. Eu já contei aqui para os irmãos, uma vez eu estava resolvendo uma demanda entre 2 irmãos, 2 obreiros, e por algum motivo eles não estavam se entendendo, e a briga estava muito acirrada, a discussão ali, e eu percebi que um estava mais exaltado que o outro, e tal. Eu falei, não, peraí, irmão fulano, se o céu fosse do irmão, o irmão colocava o Humbertano lá, não, no meu céu
estado dessa pessoa. Se o céu fosse seu, eu vou dizer uma coisa para você. Se o céu fosse de algumas pessoas, eu estava fora da lista. Ah, cara. Se o céu fosse de algumas pessoas aí, sabe aquela parceria? Quem é? Aquela propriedade ali, tem 10 sócios. Eu estava fora da lista de uns 11. É. Aí você olha para a eleição e fala: Deus te escolheu antes da fundação do mundo, porque Ele quis, não tem nada a ver com os seus méritos ou com os seus deméritos. Você está na lista. Eu vou falar de novo, só para você entender. Você está na lista. Aleluia! E está na lista porque Deus quis colocar. Porque se dependesse de mim, do A, do B e do C. O que você acha, Daphne? Coloca o Denis lá na lista, sim ou não? O William balançou. Denis nem ouviu isso, né? Ele não está aí. Deu uma balançada no ombro assim, tipo, tanto faz, mas Jesus! Está vendo, Denis? Ainda bem que foi Deus que escolheu. Isso porque ela estava simpatiza com Deus, né? Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu vou entrar no céu contra a vontade de algumas pessoas, cara, mas vou entrar, aleluia. Eu vou até lá. Eu vou ver se vocês estão, vou ver se vocês todos lá, porque quem não me quer no céu não veio hoje, não está aqui. Amém, glória a Deus? Muito bem. Então, visto, nós ainda vamos ter que escolher muitas coisas, mas eu quero levar você aqui para o texto e eu vou ser breve encerrar nele aqui, que está lá em Pedro, entre outros textos que nós vamos citar, mas eu quero que você vá comigo até a segunda carta universal de Pedro. Vamos fazer o seguinte, já que você está em Pedro, vá na primeira carta, para os irmãos verem, ouvirem como a unidade das Escrituras é maravilhosa. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Amém? O texto nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Só muda aqui, querida. Primeira. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, diga comigo, eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitina. Eleitos, diga comigo, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A primeira vez que eu me deparei com essa questão da eleição, irmãos, foi nesse texto de Pedro. Eu comecei a ler a carta. Quando chegou assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Aí o Espírito Santo falou: para aí. Por quê? Porque você, é bem comum, né? A gente começa a ler a carta, Pedro está pensando, lê aqui o tal do cabeçalho, né? Só pensa no cabeçalho, é só cabeçalho, não está dizendo nada, não vai acrescentar nada. Mas a primeira vez que eu me deparei com a questão da eleição foi aqui nessa introdução, nesse cabeçalho, aos eleitos. Ele fala eleito lá no início, né? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele só estava mandando a carta só para o tipo de pessoa. Para quem? Para os. E ele continua: eleito segundo a presciência. É a mesma coisa que Paulo falou, sim ou não? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E aí veio a pergunta, né? Eleitos para quê? Qual é o propósito da eleição? E é o que nós vamos falar um pouco hoje aqui. Para a obediência. Se você não tem inclinação para obedecer, se você resiste à obediência, comece a duvidar da sua eleição. Comece a duvidar da sua eleição. Porque o propósito da eleição é a
O quê? Obediência. Lá em São Vicente, o professor da escola bíblica, que era o irmão Valentim, pai do pastor Paulo Roberto, ele dizia assim, que no alfabeto de Deus, as letras preferidas eram O, B, D, C. Aí eu ficava, você está faltando, não está certo. Quais as letras preferidas de Deus? O, B, D, 4 letrinhas já fez o trabalho. Deu para entender? Não está faltando nada, é exatamente isso aí. Então o texto diz aqui que Deus, Pedro está falando aos eleitos escolhidos, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Olha a santificação de novo aqui, para a obediência. O eleito obedece. O camarada que vai morar no céu obedece. Ele tem prazer em obedecer. Ele quer saber qual é a vontade de Deus. Por que tem gente que não quer ler a Bíblia? Por quê? Para não ter a responsabilidade de obedecer. Só que desconhecer a lei não nos exime do cumprimento da lei. Isso é constitucional. Você vai ler lá nos preâmbulos da Constituição, tem um artigo que diz assim: ninguém pode eximir-se de cumprir a lei alegando desconhecê-la. O legislador, ele cria a lei, aí ele afixa lá na porta do Congresso, ele manda publicar no Diário Oficial da União, e na cabeça dele você leu e você já sabe o que tem que ser feito. Aí de repente, você está no meio da rua lá com um cachecol rosa-choque, né? As mulheres, lá no meio da rua, alguém diz: não, vem cá, a senhora está presa. Por quê? É contra a lei, né, com cachecol rosa-choque. Aí ela vai dizer: mas eu não sabia. Aí, o complemento é o seguinte: para quem não sabe, existe a atenuante, mas vai pagar do mesmo jeito. E eu pensei que isso foi, eu pensava, pastor Marcos, que essa história nasceu na cabeça de algum advogado inteligente, né? Camarada inteligente, mas não, isso é bíblico, está na lei, está lá em Deuteronômio, que a pessoa que não cumpre a lei por desconhecê-la, vai ter um castigo menor, mas vai ter castigo. E aquele que descumpre a lei conhecendo tem um castigo maior. Então ninguém pode eximir-se de obedecer a lei alegando desconhecê-la. Então não adianta não ler a Bíblia para não ter que obedecer. Por quê? Está pecando duas vezes. Primeiro vai pagar. Por errar não sabia, está na Bíblia, né? E depois a responsabilidade de ler a Bíblia. Então, o texto diz que é natural, glória. Quando você pensa assim, característica do crente, fé. Existe coisa mais natural do que o crente ter fé? Sim ou não? Isso é ordinário, está na pauta do dia. Você acreditar é da sua natureza, porque nós somos crentes na pessoa de Jesus Cristo. Da mesma forma, é natural, ou está na pauta do crente, obedecer, porque nós somos chamados para isso. Nós somos eleitos para a santificação, nós somos eleitos, escolhidos de Deus para viver de acordo com o padrão de Deus. Hoje na escola bíblica nós estávamos estudando sobre o decálogo, os 10 mandamentos. Deus, ele começa o seu relacionamento lá nos primórdios da história da humanidade com um homem. Depois ele escolhe uma família, depois ele escolhe uma nação. E quando Deus escolhe uma nação, Deus, ele dá para aquela nação uma lei. Qual que é o propósito da lei? Qual é o propósito dos 10 mandamentos? Estabelecer as regras do bom relacionamento. Por que você precisa ler a Bíblia e entender a Bíblia? Para você entender o querer e a vontade de Deus, para você praticar, porque nós somos chamados para obedecer. Amém? Um dia eu estava conversando com um evangelizador que já morreu, provavelmente está no inferno, porque não aceita
livro é muito pesado. Esse livro é muito pesado. Eu falei para ele assim: você dirige? Você é habilitado? Aí ele falou assim: não. Até porque ele tinha um defeito no pé. Parecia um sucupira, né? Os pés para trás, assim, um negócio estranho. E eu falei: você sabe por que existem as leis de trânsito? Quando você está... Aí você que é da Baixada, você não sabe. Chega lá numa Radial Leste da vida, você está com um carro, um Fuji, um 2010, ultra mega potente. Você não pode passar de 50 km por hora. O que eu tomei de multa naquele lugar é brincadeira. Outro dia eu estava lá na Aricanduva, tomei 2 multas, uma atrás da outra, assim, e eu acho que em 50 metros. Porque lá tem uma placa dizendo assim, ó, limite de velocidade de 50 km. Você está numa pista atrasado e um camarada sem nenhuma pressa está lá na sua frente, tem uma faixa que está dizendo assim, proibido ultrapassar. Você está com uma emergência, o semáforo que está dizendo para você, para aí. E leis em cima de leis. Você sabe qual que é o propósito da lei? Não é te aborrecer, não é te irritar, é preservar a tua vida. O propósito da lei de Deus é preservar a vida do homem, para você não ir para o inferno. Pode observar, vou dizer para ele, todos os acidentes que você vê por aí, com vítima fatal, alguém quebrou a regra. Alguém ultrapassou a velocidade, alguém ultrapassou o semáforo vermelho, alguém quebrou a regra estabelecida. Então, meu amado, você que me ouve, entenda isso. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, para preservar a tua vida. Amém? Amém? Às vezes quando você vem numa estrada escura, é muito comum, né? Você não percebe isso de dia, mas tem uns pontinhos na estrada que à noite eles ficam iluminados. Aí você vem andando assim, você fala, que beleza, né? Que negócio. Você liga o farol, né, pastor Marco? Brilha, pá! Aí o cara vai mostrando o caminho, ó. A Bíblia vai mostrando o caminho que a gente trilha no meio dessa escuridão, no meio dessas trevas, para você chegar na sua casa, para você chegar no destino, e você só vai chegar no céu olhando para a luz que a Bíblia coloca no meio das trevas. O santo foi chamado para obedecer, e a obediência vai preservar a tua vida. A obediência vai fazer você chegar no céu, entrar no céu pelas portas, amém? Muito bem. Olha que maravilha, nós lemos aqui capítulo 1, versículo 1, vamos lá para o capítulo 2 agora, na segunda carta. Amém? Capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Só isso aqui já dá uma mensagem maravilhosa. Pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo nos traz graça e paz. Ó, graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? Por onde? Como? No pleno conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus você tem, mais graça você recebe, mais paz você tem na sua vida, em saber que você tem um Deus que é por você, que peleja por você, que cuida de você. Aí você pega toda aquela sacola de preocupação. Tem gente aqui preocupada, pensando no amanhã. Tem a ver com família, com finanças, com problema de saúde. Mas você vai sabendo que Deus olha por você. Deus cuida de você. Aí você pega essa inquietação e fala, Jesus, tome presente. Tinha um hino que eu gostava muito em Caboça, quando ele era mais novo. E aquilo, por algum motivo, aquele não falava muito ao coração. Estava sempre envolvido em muita luta. Através das tempestades, em qualquer, o quê? Calamidade, me sustém dessa verdade. Quem sabe diz comigo? E quem sabe? Cristo bem.
pensa em mim. Pensa em mim, Jesus, para essa luz. Já provaste a cruz com um amor sem fim. Satisfeito estou e sem medo vou. Por quê? Cristo pensa em mim. Eu já contei aqui para os irmãos que eu ligava sempre para minha mãe em São Vicente. Toda vez que eu ligava para ela, falando: ô filho, eu estava pensando em você. Se eu ligasse de manhã, eu estava pensando em você. De tarde, eu estava pensando em você. Um dia eu tive que tratar um assunto, eu liguei 5 horas da manhã. Ô filho, eu estava pensando em você. Glória a Deus. Você, quando se ajoelha para orar e fala Jesus, Ele vai falar no teu coração: estava pensando em você. Oh glória. Qualquer dia, horário do dia e da noite, põe a sua mente, seu joelho no pó, seu coração, e você vai ouvir o Espírito Santo dizer assim: estava pensando em você. E além de pensando em você, estou cuidando de você. Amém? Quem pode receber essa palavra? Diga assim comigo: Cristo pensa em mim. Oh glória. Só isso é para você fortalecer sua fé, seu coração para a glória de Jesus. Aleluia. Cristo pensa em mim. É no meio da luta, no meio da tribulação. Você pensa que está sozinho. Você pensa que está. Você já falou essa semana: não vou aguentar. E eu estou profetizando para você: vai, porque Cristo pensa em você. Ele não te esqueceu, Ele não te esquece. E Ele vai colocar em lugar todas as coisas. Glória a Deus. Versículo 3: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. Agora aqui é que começa, irmãos, o segredo. É o segredo. Eu costumo dizer que isso aqui é o GPS, é o mapa do céu. Jesus, Ele quer ver você lá na festa. E Ele vai te dar toda a condição que você precisa para chegar lá. De nós mesmos nós não podemos, de nós mesmos nós não conseguimos, mas a graça que desce do céu nos capacita, amém? O texto fala assim, que Ele nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida, tudo o que você, ninguém vai chegar, vai deixar de entrar no céu, porque faltou alguma coisa da parte de Deus. Não. Porque se Deus tivesse me dado isso, acrescentado aquilo, eu não cheguei no céu porque... Não. Tudo que você precisa para chegar lá, todas as ferramentas, Ele vai dar. Está aqui, todas, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória de Cristo, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, olha a responsabilidade do eleito. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai. Eu costumo dizer que a diligência é a mãe de todas as virtudes. É o cuidado, a atenção. Se você quiser que uma coisa seja muito bem feita, dê para uma pessoa diligente. Você tem duas pessoas que elas se antagonizam. É o diligente e o negligente. Diga comigo: diligente é o que eu sou. E o contrário do diligente é o negligente. O diligente faz tudo com cuidado, com atenção, com foco. Aí ele diz assim: reúna toda a sua diligência e associai com a vossa fé a virtude. Então aqui é uma somatória. Olha bem, presta atenção na receita. É uma somatória de coisas que você precisa agregar à sua vida para você chegar lá e você vai entender. Associai com a vossa fé a virtude.
Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Então nós já falamos aqui de fé, o que mais? Fé, virtude, conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Interessante que às vezes a gente fala fraternidade e amor, né? É aqui que está separando as duas coisas, fraternidade com amor. Porque essas coisas existirem em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem frutíferos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, olha de novo aqui a diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Olha isso aqui, olha a nossa responsabilidade. Procurai com diligência, cada vez maior, fazer o quê? Fazer o quê? Confirmar. Vocês estão comigo? Eu estou aqui no 1 de Pedro, 2 de Pedro 1:9. Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu fui eleito, então eu tenho essa responsabilidade de confirmar a minha vocação e a minha eleição. Tem pessoas que elas simplesmente abrem a boca dizendo que vão para o céu. Elas acham que vão para o céu. E a bem da verdade, bem poucas pessoas pensam que vão para o inferno. Se você pode perguntar para quem for, se ele vai para o inferno, não. Inferno não. Ou às vezes, como as pessoas romantizam o inferno, né? As pessoas elas romantizam o inferno, ela até fala, eu vou, mas tudo bem. Vou encontrar um monte de gente amiga lá, um monte de conhecido, então tem gente que pensa que o inferno vai ser uma grande festa, né? Vai ter cerveja, a mulherada vai poder levar maiô, porque aqui não. O inferno é tão que nem o diabo gosta. Até o diabo vai ser atormentado no inferno. Então, de forma geral, as pessoas, elas evitam até pensar no assunto. É melhor. Vamos mudar de conversa? É melhor. Mas essa é uma realidade. Então, agora, o camarada, ele ouviu o evangelho, fez a oração do pecador, né? Que tem muita gente que acha que a pessoa é salva quando faz a oração do pecador, né? Vem aqui, fala comigo, Senhor Jesus, eu me arrependo do pecado, escreve meu nome no livro da vida. Quer dizer que não estava escrito, né? O livro já está selado lá. Aí o pastor Valério falava assim, isso não é oração que se faz, escreve meu nome no livro da vida. O livro já está selado. Sim ou não? Algum nome vai ser acrescentado lá? Sim ou não? É difícil, né, irmão? Algum nome vai ser riscado lá? Sim ou não? É difícil, né, pastor Diego? Pastor Marcos? O livro já está selado. O negócio é tão sério que João olhava para o livro e chorava, meu Deus! É sério. Ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia abrir o livro e desatar o livro. Aí uma voz falou, não, João, olha aí, ó. O Cordeiro de Deus, ele pode desatar o livro. Aleluia! Agora a questão é o seguinte: é predestinação, é livre-arbítrio? Uma coisa eu sei, eu sou eleito, a responsabilidade está aqui, ó. Confirma a tua eleição. Quantos são eleitos aqui, irmão? Quem tem coragem? Cadê os eleitos que vão morar no céu com Jesus? Então confirma essa eleição. Confirme essa eleição. Como é que você confirma essa eleição? Fortalecendo a sua fé, fortalecendo a sua confiança, santificando, obedecendo. Está aqui, ó, o que o texto fala. Olha, junta com a fé a virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, piedade, fraternidade, amor.
E você vai melhorando, vai crescendo, vai aperfeiçoando. Aí eu quero ir com você lá em João, e vou terminar aqui, na segunda carta de João. É a segunda ou é a primeira? João 3. É a primeira carta de João, capítulo 3, não? Primeira carta de João, capítulo 3. Nos diz assim o texto sagrado: vede que grande amor, que grande caridade nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo aquele que tem esta esperança, assim como Ele é puro. Vai morar no céu? Ah, vou morar no céu. Vai ver Jesus? Vou ver Jesus. Está santificando? Está purificando? Ah, não estou não. Vai começar quando? Vai tomar essa decisão quando? Vai assumir a posição de eleito quando? É sério. É sério. Qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo. Não é amanhã, não, é hoje, é aqui, é agora. Tomar decisão. Fala: Jesus, essa palavra é para mim, essa palavra é comigo. A pessoa mais santa que tem nessa igreja, se nós tivéssemos como medir, devia tomar essa palavra aqui, ó. Se você soubesse ser a pessoa mais santa da igreja, é interessante, né? Que Paulo, ele começou a carreira dele, ele só descia, pastor Paulo, o pastor Marcos. No final ele falou: sou o pior de todo mundo, né? A gente acha que o homem vai melhorar, né? Vai envelhecendo, vai ficando mais puro, mais santo. Para ele se considerava o pior. Começou lá como o menor dos apóstolos, o menor dos homens, e depois chegou lá o pior de tudo. Era ele, era Ralé. A pessoa mais santa da igreja de São Miguel tem que tomar essa palavra aqui. Você que é o mais santo, não sou eu, tá? Não sou eu. Mas você que é o mais santo, pega essa palavra. Tem essa esperança? Oh, glória! Porque a palavra de Deus nos diz assim lá em Apocalipse: aquele que é sujo e o que é santo, santifique ainda. Pensa que está bom? Não o suficiente. Aquele que é sujo. Um dia eu estava no metrô, ainda namorava a Márcia Cristina, faz tempo, hein? E tinha um senhor que pregava, aí eu pegava o metrô aqui correndo para São Vicente, aí tinha um senhor que pregava todo domingo à noite, eu saía, eu ia pegar no metrô. E aí ele abria a Bíblia, se encostava no metrô, no ferro lá, e balançando. Vamos ver aqui o que Deus vai falar conosco. Aí ele abriu bem essa palavra, está escrito assim: aquele que é sujo, suje-se ainda. Eu falei: não, Jesus, essa palavra é ruim. Você vai pegar um negócio desse: aquele que é sujo, suje-se ainda. Aí ele falou assim: aquele que é sujo, suje-se ainda, mas vai pagar. Fala, pô. É? Quem é sujo? Você não, irmão, em nome de Jesus. Diga sim ou não. Diga sim ou não. Você é santo. Nós já falamos aqui: você é uma santa. Você é um homem de Deus. Você foi eleito, você foi chamado para as bodas do Cordeiro. Jesus quer, na hora de chegar naquela mesa, Ele quer servir você, quer te encontrar lá, sentado. Ele vai olhar para você assim e vai dizer: oh, Eucadã, que bom que você veio. Oh, Amanda, que bom que você conseguiu. Lucas, que prazer te ver aqui, Lucas. Você que é santo, santifique ainda. O mais santo, o menos santo, mas aqui todos são. Santifique ainda, porque nós vamos ver Jesus
porque nós vamos ser semelhantes. Onde eu estava, só fechando aqui, estávamos em um evento lá, na mocidade, aí, no final o pastor veio falar comigo, rapaz, aquele moço ali é teu filho? Aí apontou com o dedo. Eu falei, por acaso é meu filho. Mas eu olhei ele de longe assim e falei, aquele camarada tem que ser filho do pastor Reinaldo. É o jeito dele, a aparência dele, fala igual ele, não sei o que, não sei o que. Não dá para disfarçar, ele é meu filho. Aí depois ele foi falando, antes ele foi falar com ele, você é filho do pastor Reinaldo? Que é a cara dele? Fotocópia do pastor Reinaldo, um pouco maior, mas fala. A pessoa tem que olhar para você e falar assim, esse camarada é a cara de Jesus, aparece demais com Jesus, ô glória! Ô glória, aparece demais com Jesus, porque nós somos eleitos para sermos como Ele é! O suje-se ainda. Eu não estou falando com você, eu estou falando com o santo. Agora eu estou falando com você. E você que é santo, santifique ainda. E as suas melhores formas são para Jesus. Cerimônia de homenagem póstuma aos que deixaram um grande legado no exercício ministerial. Dia 9 de setembro de 2023, às 14 horas no Sítio Canaã, Rio de Janeiro. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Em nosso meio estiveram homens que foram dados à igreja, serviram a Deus, servindo as pessoas, e no dia 9 de setembro honraremos esses homens postumamente, que já se foram e nos deixaram um legado. Pastor Antônio José Calheiros, presidente da OPORB.